paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um áudio do livro de apoio da lição 13, Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Estamos na última lição deste primeiro trimestre de 2021, cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, porque toda semana estamos postando vídeos, comentários e também esse áudio aqui do livro de apoio. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio e é uma ferramenta de suma importância tanto para o aluno quanto para o professor da escola bíblica dominical. Amém? O slogan dos nossos pioneiros fala da promessa de salvação na sua plenitude, que inclui a esperança da vinda de Cristo. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. A expressão bendita esperança se refere a essa volta de Cristo, que é a esperança da igreja desde o dia em que Jesus retornou ao céu. A visão dos pioneiros pentecostais da Rua Azusa e além dos dons espirituais com sua fundamentação bíblica. O propósito deles era a evangelização mundial. E nessa mensagem de que Cristo salva estava a esperança da sua vinda. A vinda de Cristo não era uma doutrina nova, assim como a manifestação do Espírito e seus dons no pentecostalismo moderno. Não era uma inovação, mas uma volta aos tempos apostólicos. Essa era a mesma esperança dos primeiros cristãos. Assim, a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Breve o Senhor virá. As profecias messiânicas do Antigo Testamento apontam para dois eventos: a aparição de Jesus como homem para realizar a grande obra da redenção e a sua segunda vinda. No fim dos tempos escatológica, que envolve o arrebatamento da igreja e a sua vinda em glória, os profetas Isaías, Ezequiel, Zacarias, dentre os demais, anunciaram essa promessa. O slogan de Daniel Berg terminava com "O breve voltará", que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Tanto os primeiros missionários como os líderes nacionais que Deus levantou em nossa terra deram continuidade à escatologia pentecostal, com equilíbrio e prudência. Não se vê qualquer extravagância escatológica em nenhum deles, pois desde então muitos grupos já surgiram com crenças exóticas. Alguns chegaram até a marcar a data da vinda de Cristo. Nossos pais se pautaram pela Bíblia, e isso mostra a seriedade do fundamento da nossa denominação. Nós aprendemos deles as advertências do Senhor Jesus, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E na passagem paralela, não cabe a você conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Atos 1:7. Parece que muitos líderes e grupos religiosos não prestaram atenção às palavras de Jesus, pois arriscaram marcar a data da segunda vinda de Cristo. Somente Deus sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja, mas há muitos sinais que mostram que a vinda de Jesus se aproxima, e muitos deles se encontraram em Mateus 24, do 1 ao 14, como o aparecimento de muitos falsos cristos. Não é incomum alguém se apresentar como Cristo. Gretas e calamidades são uma referência aos distúrbios mundiais e uma crise na política internacional. A crescente onda de violência nas principais capitais do mundo, a expansão do território
e do narcotráfico acontece nos dias atuais porque a iniquidade está se multiplicando. Estamos vivendo na época do princípio das dores. Todos os acontecimentos da atualidade apontam para esta realidade. A fome generalizada em muitos países e a pandemia do Covid-19 têm ceifado muitas vidas e muitos estão em desespero. A crise religiosa e o crescimento da apostasia nos últimos tempos têm alcançado proporções estarrecedoras. Os principais sinais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel. Jesus disse: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. A figueira na Bíblia representa a nação de Israel. A figueira perde suas folhas no inverno e só na primavera, que antecede o verão, os ramos começam a se encher de botões. Quando isso acontece, todos ficam sabendo que o verão já está se aproximando. Essa metáfora é usada como um dos sinais da vinda de Cristo, quando as Nações Unidas aprovaram a fundação de um Estado judeu em Eretz Israel, em 27 de novembro de 1947. Era cumprimento de inúmeras profecias bíblicas. É sobre isso que Jesus está falando nessa profecia da figueira. A data de 14 de maio de 1948 foi o dia da publicação do primeiro diário oficial de Israel e o dia em que as tropas britânicas deixaram o país. A restauração da nação de Israel, conforme as profecias bíblicas, deve acontecer em duas etapas. Primeiro, a restauração nacional e depois a espiritual. Isso está claro na visão do profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos no capítulo 37. A figueira já começou a brotar. Mateus 24, 32 ao 33. Isso mostra que estamos na primavera, estação em que a figueira começa a ficar com os ramos novos e as folhas começam a brotar, anunciando que o verão se aproxima. Essa é uma das razões pelas quais sabemos que a vinda de Jesus está próxima. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. Essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os apóstolos que viveram no período da primeira hora já anunciaram que a vinda do Senhor se aproxima. Que não diremos nós que somos a igreja da última hora? A necessidade da vigilância. A advertência principal de Jesus no seu sermão escatológico é no tocante à vigilância. Isso não é difícil de entender. Somente Deus sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Por essa razão, devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Desde muito cedo na história da igreja, nunca faltou quem anunciasse datas precisas da vinda de Jesus. Russell Norman Champlin apresenta um resumo de datas fracassadas dos que marcaram datas para a vinda de Jesus ao longo desses 20 séculos desde a ascensão de Cristo ao céu. O seu breve relato se baseia numa matéria reimprensada no artigo da revista Fate, edição de novembro de 1962, da autoria do reverendo Alson Smith, 1908 a 1965, que serviu como ministro metodista em Montana, cidade de Nova York. No seu relato, ele conta que, quando se aproximava o ano 1000, tanto os clérigos como os leigos
estavam confiantes em que o Senhor Jesus estabeleceria o juízo final antes do ano 1000. E, portanto, a data escolhida para a segunda vinda de Cristo foi a meia-noite de 31 de dezembro do ano 999. Era o assunto do cotidiano na Europa daqueles dias. Uma expressão própria era usada nos términos de diálogos ou de cartas. A própria mundial termine, que significa com o fim do mundo que se aproxima. Muitos doavam e vendiam seus bens, passando a viver nas colinas. Milhares iniciaram a sua peregrinação para Jerusalém, o ano 1000. Todavia chegou, foi-se e nada dessas coisas aconteceu. Todos voltaram às suas atividades, reiniciando tudo. Foi um prejuízo incalculável para a sociedade. No início do século XII, um astrólogo persa chamado Anravi escolheu a data de 16 de setembro de 1186 como o dia do fim do mundo. Conseguiu o apoio de muitos outros astrólogos, pois dizia que 5 dos maiores planetas se conjugariam sobre o signo de Libra. Os promotores dessa profecia começaram a pregar para a nobreza e o clero, e novamente a Europa se alvoroçou. Muitos venderam suas propriedades e foram caravanas rumo a Jerusalém, mas a data chegou e nada aconteceu. Johannes Stoeffer, membro do corpo docente da Universidade de Tübingen, na Alemanha, figura de grande envergadura e respeitadíssimo, chegou até ser conselheiro de príncipes. Publicou em 1499 um livro intitulado Efêmerides, em que anunciou o fim do mundo, e se dá por um dilúvio previsto para 20 de fevereiro de 1524. Segundo ele, o evento ocorreria em virtude de uma conjunção de 20 planetas no signo de Peixes, pois Stoeffer era astrólogo, e nos seus dias a astrologia tinha grande prestígio e credibilidade. À medida que a data se aproximava, a Europa entrava em histeria coletiva. Muito se escreveu sobre isso na época, e muitos exploraram o assunto, até nos seus mínimos detalhes, como seria essa catástrofe. O rio Reno, por exemplo, ficou repleto de arcas, pois milhares de homens as construíram na esperança de sobreviver ao dilúvio. Leis que regulamentavam o uso das arcas foram promulgadas, que tinham direito de entrar nelas e como seria o comportamento no seu interior. Os que todavia não se prepararam para o grande dia assustaram-se com o súbito temporal, com trovoadas e relâmpagos, que por coincidência ocorreram no dia 20 de fevereiro, e com isso invadiram as arcas construídas. O conde von Iglen, que havia construído uma gigantesca arca para sua própria salvação e de sua família, matou a espada um invasor. Sua arca foi despedaçada e ele também acabou morto. As trovoadas e os relâmpagos, acompanhados das chuvas, seguiram-se por alguns dias, para desespero da população. Mas depois tudo voltou ao normal. A tempestade não foi o início do dilúvio, nem mesmo o fim do mundo ocorreu. William Whiston, amigo de Isaac Newton e seu sucessor na cadeira de Geografia Astronômica na Universidade de Cambridge, Inglaterra, era tido como um dos cientistas mais respeitados da Inglaterra, pelo menos até a data de 3 de outubro de 1736. Ele apresentou alguns modelos do Santuário do Templo de Jerusalém para um grupo de eruditos de Londres. Segundo o estudioso, dentro de 3 dias ocorreria o fim de tudo. Ele afirmou: portanto, amigo, agora já podemos esquecermos das especulações da ciência. O período final de todas as coisas está próximo. Dentro de 3 dias esse mundo deixará de existir. Na quinta-feira pela manhã, aproximadamente às 5 horas da madrugada, aparecera o cometa sobre o qual eu vos tenho advertido. O Messias será devolvido à terra, a fim de subir a Jerusalém.
E na sexta-feira o mundo terminará por meio do fogo, do terremoto e da matança. Londres entrou em pânico, pois o considerava um cientista de nomeada, dono da cadeira de geografia astronômica da mais famosa universidade, e não só da Inglaterra, mas também uma das mais respeitadas do mundo. Além disso, ele apresentara recursos da própria Bíblia, pois a base dessa predição eram as dimensões do Templo de Jerusalém e do tabernáculo bíblico, e, sobretudo, a aproximação do cometa de Halley. A maioria creu. O povo, em desespero, forçou o arcebispo da Cantuária a abrir a catedral de Westminster para o grandioso e solene culto de oração, o que o arcebispo se recusou a fazer. Como nenhuma de suas predições se cumpriu, William Winston foi expulso de sua cátedra na Universidade de Cambridge. Perdeu então seu prestígio na Inglaterra e caiu em descrédito na sociedade. Por mais que justificasse o seu fracasso e dissesse que havia errado nos cálculos. Em 1818, William Miller começou a pregar que dentro de 20 anos Cristo voltaria à Terra. E em 1831, Miller anunciou que esse evento ocorreria em 23 de março de 1843. Tentou justificar a sua profecia com Daniel 8, 13 e 14. Quando dizia que as 2.300 tardes e manhãs correspondiam a 2.300 anos e marcou como ponto de partida o retorno de Esdras a Jerusalém em 457 a.C. Muitos venderam propriedades e foram para as colinas esperar o retorno de Cristo. Em Boston, muitos se vestiam de branco e permaneceram em constante oração. Enquanto isso, muitos em outras partes dos Estados Unidos estragaram-se publicamente a imoralidade e a prostituição. Nenhuma dessas profecias, porém, se cumpriu. Então Miller se justificou dizendo que se enganou, errou nos cálculos e marcou nova data, 22 de outubro de 1844, que também fracassou. Diante disso, ele se arrependeu, procurou a igreja, pediu perdão e foi servir a Deus. Outros grupos adventistas marcaram diversas datas: 1847, 1852, 1854, 1855, 1866 e 1877. Mas o Senhor Jesus Cristo não voltou. Depois de 1844, o movimento millerita do Segundo Advento fragmentou-se gradualmente em vários grupos adventistas. Uma multiplicidade de novas datas começaram a aparecer. 1845, 1846, 1847, em 50, em 51, em 52, em 53, em 54, em 66, em 67, em 68, em 70, em 73 e 1875. E assim por diante. E estas datas, cada uma tendo seus promotores e seguidores, contribuíram para uma fragmentação ainda maior. O dissidente do movimento millerista, Nelson Barbour, profetizou o fim para 1873. Nada aconteceu. E ele se desculpou com a teoria da presença invisível de Cristo, ocasião em que se aliou, em 1877, a Charles Tazel Russell, fundador do movimento das Testemunhas de Jeová. Barbour e os outros dissidentes milleristas como Jonas Wendell, George Storr e George Stetson foram os pais na fé de Russell. São eles os ancestrais espirituais das Testemunhas de Jeová. Depois dos Adventistas, com seus diversos grupos, vieram as Testemunhas de Jeová, que marcaram diversas datas, uma após a outra, e à medida que a data chegava, sem nada acontecer sobre o profetizado, seus líderes reinterpretavam as profecias e as protelavam para outras datas como
1874, 1914, 15, 18, 20, 25, 42 e 1975. Todos eles falharam, pois somente Deus sabe o dia e a hora. Mateus 24, 36, Marcos 13, 32. Vivendo com fidelidade. Sabemos que Deus é fiel. A fidelidade de Deus é um dos atributos comunicáveis, conhecidos também nos diversos tratados de teologia sistemática como atributos morais, atributos relativos, atributos transitivos. Esses são tipos de atributos divinos que encontram alguma ressonância nos seres humanos, como a verdade e a fidelidade, dentre outros atributos: amor, bondade, justiça, sabedoria. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Característica do que é fiel. Lealdade. Trata-se de uma demonstração de fé. Lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristã na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Na resposta à pergunta dos discípulos, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Atos 1,6. Está o grande tema do livro de Atos, não só para os apóstolos, mas também para a igreja em todas as eras. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1,8. Com isso, Jesus mostrou aos seus discípulos que a prioridade era a evangelização do mundo e que não era hora de analisar o momento crítico da história em que estavam vivendo. A ênfase é a evangelização. Os discípulos foram fiéis ao chamado do Senhor, se entregaram à obra com fidelidade e dedicação. Da mesma forma, os nossos pais procederam nesse trabalho com muito empenho, e dessa forma devemos proceder até o dia do cumprimento da bendita esperança. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos no grego, nessa passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo para a pregação do Evangelho. Estações, neste versículo, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Encerramos mais um trimestre com a graça de Deus. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para comentar as lições do segundo trimestre de 2021 e também trazer o áudio do livro de apoio de cada lição. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar. Amém?